6 coisas importantes que você precisa saber para anunciar na internet. Sejam muito bem-vindos, aqui é o Kaique Rocha e vamos falar aqui sobre esses principais pontos que são aí na hora que você for anunciar dentro da internet, tá? E mostrando aí quais são os pontos relevantes em relação a isso, os pontos positivos e os pontos negativos, beleza? Então se inscreve aqui no canal para ajudar a ele crescer cada vez mais, para a gente estar chegando aí nos 1000 inscritos, beleza? Porque isso vai estar me ajudando cada vez mais para que eu possa estar crescendo e estar criando mais conteúdo aqui no canal, certo? E antes de chegar no conteúdo, se você tem interesse em saber mais como que você faz para fazer seus anúncios na internet, como que você aprende de fato em um passo a passo, eu vou deixar um link na descrição, um treinamento onde eu fiz e que me ajudou muito em relação a esse processo e aprendizado, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí para o que interessa. Então, o primeiro tópico que você precisa saber é que você vai perder dinheiro em relação a esse processo aí dentro do mercado digital, dentro dos anúncios online. E esse perder o dinheiro pode, às vezes, você que está começando, às vezes se sentir um pouco frustrante em relação a isso, mas você deve levar isso como uma forma de aprendizado, porque essa forma de você perder o dinheiro que a gente diz, na verdade você vai estar fazendo um investimento, certo? Então você vai estar investindo para você adquirir o conhecimento cada vez mais dentro da ferramenta, para dessa forma você conseguir estar otimizando e conseguir estar realizando aí as suas vendas, seja aí no próprio Facebook ou seja aí no próprio Google Ads, beleza? Então esse é um primeiro tópico aí que eu acho que é extremamente importante ressaltar. Então você vai começar no valor negativo e aí conforme você for utilizando, você vai começando a dominar mais as ferramentas e começando a ter os seus ganhos aí dentro do digital, tá? Então isso daí é um fator que é muito importante aí pra gente ressaltar aí como primeiro tópico, beleza? E aí seguindo para o próximo tópico, a gente fala aí sobre as análises de métricas. Isso daí é fundamental você entender e conseguir dominar. Elas eu considero como um dos pilares mais importantes, porque se você não sabe entender as métricas que você está utilizando, que você está trabalhando, você não sabe tomar as devidas decisões, certo? E essas devidas decisões é tanto quando você está no pré-venda, certo? E no pós-venda, ou seja, o pré-venda a gente pode denominar quando você ainda não fez venda, então você ter aquela base de dados, certo? Você comprou aquela base de dados e com isso você tomar decisões em relação àqueles dados que você tem. E também depois do pós-venda, ou seja, quando você faz aquela determinada venda, o que você deve fazer com aqueles dados que você tem. Você deve estar otimizando, você deve estar escalando, como que deve funcionar isso. E claro que vai depender muito de acordo com a sua estratégia que você está elaborando, com a sua estratégia que você está trabalhando. Então, de acordo com a estratégia que você for trabalhar, as métricas elas variam, tá? Então, por isso que é um dos pilares muito importantes aí para você trabalhar, para você conseguir dominar, para quando você for subir qualquer campanha você já tenha essa familiaridade, certo? E claro, cada métrica ela vai complementar uma outra, certo? Então você nunca vai olhar uma métrica no individual, você sempre vai olhar as métricas como um conjunto, como uma família. Você tem que olhar as métricas como uma família. Se aquela família ela está se conversando, se ela não estiver se conversando, você precisa fazer os devidos ajustes, beleza? Então esse é o segundo tópico aí para você anunciar na internet. E o terceiro tópico que a gente vai falar aqui é você escolher a plataforma que você quer anunciar, certo? Então, se você quer começar os seus anúncios online, você precisa definir qual plataforma você quer iniciar. Você quer iniciar através do Facebook? Você quer iniciar através do Google? Você quer iniciar através do Taboola ou Bing?
qual plataforma você quer iniciar. Isso também é muito importante porque quando você está começando, você precisa ter um norte, você precisa ter uma direção. Hoje tem muita informação, certo? Então, por ter muita informação, tanto no digital, tendo um amplo, a gente também tem uma grande informação aí também somente nos anúncios online, certo? Então a gente pode estar falando por várias plataformas, a gente pode estar falando aí, por exemplo, do Pinterest, a gente pode estar falando aí sobre o TikTok Ads, enfim, são várias plataformas que a gente pode estar trabalhando e utilizando. E aí você deve escolher aí qual que você deve começar. Eu, quando comecei a fazer as minhas primeiras vendas lá atrás, eu comecei inicialmente com o Facebook, porém eu tinha muita dificuldade em entender as métricas, não entrava na minha cabeça sobre as métricas, eu tinha muita dificuldade em relação a isso e eu deixei um pouco de lado isso lá atrás. Aí quando foi recentemente, né, a gente pode se dizer, quando foi exatamente quase um ano, foi quando eu comecei dentro do Google Ads, foi quando eu comecei a gostar da plataforma do Google Ads e aí eu me familiarizei muito com ela. Então posso dizer que eu considerei aí e me deu a ampla, né, sobre a parte de anúncios online, foi o Google Ads, certo? Então você define a plataforma que você quer iniciar. Se você é iniciante, eu comecei aí mais com o Google Ads. Se você se sentir familiarizado, você pode começar com ela e depois ir se aprofundando em outras depois de um tempo, depois que você tiver dominado aí, já ter entendido melhor sobre a plataforma, você pode avançar em uma próxima. Acredito que você não precisa estar dominando todas as plataformas, né, de ads, porque são muitas, mas você seleciona aquelas que você acha importantes para o seu modelo de negócio, para o pilar que você está construindo dentro do digital. Quais são os pilares que você quer construir? Então, por isso que é importante aí você saber aí quais plataformas que você quer para anunciar aí na internet, ok? O quarto tópico é você colocar em prática aquilo que você está aprendendo. Sim, você precisa colocar em prática, porque às vezes quando a gente está lá no começo, a gente pega para absorver muito conteúdo, fica absorvendo conteúdo e acaba esquecendo de colocar a mão na massa, colocar no campo de batalha, e isso daí às vezes pode te travar. E aí, para você evitar isso daí, o ideal é sempre você pegar a aula, assistiu a aula, ir lá e executa. Pegou a aula, vai lá e executa. Isso vai fazer com que você não tenha medo, isso vai fazer com que você não tenha insegurança. Conforme você for executando, você for se familiarizando com a ferramenta, você vai começar a se sentir mais tranquilo com ela. E eu posso dizer muito em relação a isso, principalmente na parte do final do ano passado, mais ou menos, foi quando eu comecei a utilizar mais o Facebook e eu não estava mais tão familiarizado, achava muito difícil, achava muito complexo em relação a ele, e aí eu comecei a utilizar ele cada vez mais, e isso foi me familiarizando, e isso foi fazendo eu perder mais o medo e me adaptando aí com a ferramenta. Isso daí também serve muito aí para quem está fazendo os anúncios online aí na internet, beleza? E o próximo tópico é você ter uma boa página de vendas, certo? Isso daí, ter uma boa página de vendas, a gente coloca aí como um asterístico, ok? E esse asterístico quer dizer o que? Se caso você for anunciar aí para um fundo de funil, certo? Uma estratégia E1 que a gente diz. Se caso você for trabalhar esse tipo de estratégia, você não necessariamente precisa ter uma página de vendas muito boa e tudo mais. Muitas vezes você pode estar anunciando somente com checkout da página, ok? Somente com checkout lá da Hotmart você consegue fazer isso e gerar suas vendas, certo? Mas se caso você for trabalhar aí estratégias aí para meio de funil ou até mesmo no Facebook, é interessante ter uma boa página de vendas, você analisar esses pontos sobre como que tá em relação ao vídeo de vendas, se ele tem depoimentos, se ele tem bônus, se ele tem garantia, enfim, tem vários pontos e critérios aí para você fazer uma análise de página para na hora de você escolher o produto e subir ele, ok? Então esses são os principais aí para você anunciar aí para um meio de funil, ok? E se você tá gostando desse conteúdo, não esquece de curtir e, se você quiser, comenta aí embaixo aí também no vídeo, certo? E vamos aí para o último tópico, que é o sexto, certo? Que eu coloquei
como o maior aí que a gente pode dizer dentro dos anúncios online, que é o que? Os bloqueios, né? Os bloqueios nas ferramentas. Esses bloqueios que aterrorizam tanto a gente que faz os anúncios aí, certo? Então a gente precisa tomar esses devidos cuidados, principalmente aí se você está iniciando, se você está no começo, é ideal você tomar esses devidos cuidados. Por quê? Porque se você toma lá o seu primeiro bloqueio, você às vezes não sabe como criar uma contingência, não sabe às vezes o que se deve fazer para fazer uma contestação, se for dentro do Google ou no Face, você não saber como fazer isso daí, levar aquele tempo, você pode acabar se frustrando nesses primeiros passos. E aí, para você evitar isso daí, é bom você sempre procurar seguir as políticas tanto do Face quanto do Google, para você evitar esses pontos aí de bloqueio de conta, certo? A gente tem pontos aí que você consegue contestar, certo? Porém, acaba levando aí um tempo para você ter o retorno em relação à sua conta. Eu já gravei um vídeo falando somente sobre bloqueios de contas no Google Ads. Eu vou deixar aqui um card onde você pode estar assistindo e conferindo, certo? E aí você também pode estar vendo em relação a isso. Mas esse processo é mais se caso você já tomou um bloqueio. Se caso você ainda nunca tomou bloqueio, não precisa se preocupar com isso. Você só precisa ficar atento se caso você for anunciar aí no Google Ads, mas ali o gerenciador de políticas, certo? Na parte desse gerenciador de políticas você vai ver se tem algum anúncio reprovado, alguma extensão reprovada que você precisa estar fazendo as devidas correções, beleza? E aí o restante é mais tomar os cuidados aí dentro das políticas, não subir algum produto que não pode, tá bom? Isso daí pode levar à suspensão da conta, certo? E hoje o Google ele tá mais restritivo em relação a isso, então precisa tomar devidos cuidados. No Facebook também tem essas mesmas situações, ele tem várias formas aí de bloqueios, que ele pode bloquear a conta de anúncio, ele pode bloquear a ABM, ele pode bloquear a própria conta do Facebook. Tem vários pilares no tipo de bloqueio do Facebook, então também precisa tomar esses cuidados, beleza? Então galera, vou ficando por aqui, se inscreve aqui no canal e nos vemos numa próxima, tamo junto, é isso e valeu!